Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Vereador de Canguçu ofende servidora durante sessão da Câmara. Ele usou palavras racistas e agora é investigado pela Polícia Civil. Na região metropolitana, 2 homens são resgatados em situação semelhante à escravidão. Tornozeleira eletrônica passa a reforçar combate ao feminicídio. A medida é inédita no país. O equipamento monitora os passos do agressor e notifica a vítima e as autoridades policiais caso ele se aproxima. Monitora-se a localização do agressor a partir da localização da vítima. A gente também vai falar sobre a Universidade Luterana do Brasil, que foi avaliada com conceito máximo no processo de recredenciamento realizado pelo Ministério da Educação. Os profissionais atestaram a excelência da instituição. Que essa nota, ela é uma nota obtida por muitas mãos. E você vai ver ainda, tradição doceira de Pelotas é destaque na Fena Doce. A nossa esperança é que se supere o ano passado, que é um desafio enorme para nós, visto o sucesso que foi o ano passado. Ubra Notícias começa agora. A Polícia Civil de Canguçu, na região sul do estado, vai investigar a fala de um vereador durante uma sessão na Câmara Municipal da cidade. O parlamentar Francisco Romeu da Silva Vilela, do Progressista, conhecido como Chico Vilela, teria se referido a uma servidora do município com palavras racistas. O vereador não teria percebido que o microfone da sessão estava ligado. Veja. Vamos suspender a sessão por 2 minutos, então, a pedido de líder. A fala aconteceu após uma votação em que a servidora estava presente. A servidora da prefeitura não teria ouvido as ofensas no momento em que o vereador falou, mas foi avisada no dia seguinte sobre a situação. Ela então assistiu à transmissão e ouviu o parlamentar falar, após as ofensas, o nome do pai dela. Então descobriu a quem ele estava se referindo. A investigação foi iniciada após registro de boletim de ocorrência pela servidora. Segundo o delegado, a partir da próxima segunda-feira, o vereador e testemunhas serão chamados a depor. O Partido Progressistas emitiu uma nota tratando o caso como isolado e contrário à ideologia de seus políticos. A sigla ainda repudiou qualquer ato de discriminação e pediu desculpas para aqueles que se sentiram ofendidos. A Câmara de Canguçu também emitiu uma nota repudiando as falas preconceituosas. O vereador Chico Vilela foi procurado e não respondeu à reportagem. O parlamentar também não se manifestou oficialmente. 2 trabalhadores foram resgatados em situação semelhante à escravidão. As vítimas não recebiam salários. Em Gravataí, um idoso de 64 anos que não recebia o salário e vivia em um alojamento em péssimas condições foi resgatado. Ele trabalhava em atividades rurais relacionadas à pecuária e dormia em um local sujo, insalubre e sobre cobertas. As necessidades eram realizadas na rua, nos fundos da propriedade. No local não tinha banheiro nem chuveiro. Ele tomava banho com uma mangueira a céu aberto. Já em Alvorada, um homem que trabalhava com serviços gerais em prédios para locação e cuidava da propriedade de animais foi resgatado. Ele também não recebia salários, estava trancado na propriedade. Além disso, não recebia alimentação. O primeiro empregador vai pagar as verbas salariais e rescisórias. Já o segundo empregador tem um prazo para efetuar o pagamento das verbas. Os 2 trabalhadores vão receber seguro-desemprego e 3 parcelas de salários mínimos. 6 estabelecimentos foram fiscalizados em Porto Alegre, Gravataí, Alvorada e Viamão. Em Porto Alegre, 4 trabalhadores imigrantes paraguaios foram achados em situação trabalhista irregular. O projeto de monitoramento do agressor teve início ontem no estado. A primeira tornozeleira eletrônica foi instalada para reforçar o combate à violência doméstica. A medida é inédita no país. O primeiro a receber o equipamento foi um homem que já havia sido preso por ameaça e descumprimento da medida protetiva de urgência. A tornozeleira foi colocada pela Polícia Civil e a Brigada Militar após a autorização da Justiça de Canoas. A identidade do agressor não foi revelada para garantir a segurança da vítima. O Poder Judiciário determinou
o monitoramento e o tornozelamento, como a gente fala, do agressor, fizemos a operação, né? E agora este agressor está sendo, então, monitorado pela Brigada Militar através da tornozeleira. A tornozeleira eletrônica é uma medida inédita no país no combate ao feminicídio. O equipamento monitora os passos do agressor e notifica a vítima e as autoridades policiais caso ele se aproxima. A novidade é que ele faz referência, esse equipamento, ele tem como referência a posição da vítima, coisa que o tornozelamento comum não se preocupa, entendeu? Então, assim, monitora-se a localização do agressor a partir da localização da vítima, isso para evitar que ele acesse ou se aproxime, né, da pessoa que a gente tem a intenção de proteger. Após instalado o equipamento, caso o agressor ultrapasse o raio de distanciamento determinado pela medida protetiva, o aplicativo passa a mostrar os passos em tempo real. O equipamento ele é instalado em situações de violência doméstica, em que a vítima é mulher dentro de uma relação afetiva ou de coabitação, né, e como uma alternativa à prisão. Diferente das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, em que a vítima solicita, a instalação da tornozeleira só pode ser feita mediante autorização da Justiça. A tornozeleira eletrônica é uma decisão do Poder Judiciário. Claro que pode haver uma representação da autoridade policial ou do Ministério Público para a colocação desse equipamento, mas essa análise é feita, então, por essas instituições. Claro que existe uma delimitação sobre a decisão, por exemplo, analisa-se a periculosidade, a possibilidade de acesso dele à vítima, os antecedentes do agressor, né, a vulnerabilidade da vítima. Então, é uma situação muito particular, né, que precisa ser analisada caso a caso. É um cerceamento da liberdade, então, portanto, não é uma decisão que vai ser tomada pela vítima. Hoje é comemorado o dia de Corpus Christi. A data religiosa para os católicos divide os brasileiros. Enquanto em algumas cidades é feriado, em outras é um dia como outro qualquer. Ano após ano, ruas de todo o país se enfeitam com desenhos coloridos para a festividade católica de Corpus Christi, que significa Corpo de Cristo. A data surgiu no século XIII e faz referência à última ceia. Por isso cai sempre de quinta-feira, porque foi numa quinta-feira que Cristo instituiu a Eucaristia, na última ceia. Então a igreja celebra esta festa nesse dia, que é para recordar a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. Além de uma data festiva para os católicos, Corpus Christi também é considerado feriado por muitos brasileiros. Mas a verdade é que não existe uma lei federal que regulamente isso. O que acontece é que estados e municípios criaram a própria legislação para transformar essa data em um dia de descanso. É o caso de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Goiânia, Manaus e Salvador. Nessas cidades, as empresas devem dar folga aos funcionários. Se houver trabalho, é considerado um dia onde se paga horas extras, com adicional mínimo de 50%, ou o empregador tem a oportunidade de conceder uma folga para substituir esse dia trabalhado. Já no Rio de Janeiro, Florianópolis, João Pessoa, Recife e Brasília, Corpus Christi é considerado dia útil. Daí vai da empresa decidir se libera ou não os funcionários nessa data. A Federação Brasileira de Bancos, por exemplo, considera o dia como feriado. Já o funcionalismo federal tem ponto facultativo na quinta e na sexta. Ponto facultativo está voltado para o setor público, onde não é feriado, fica a cargo do empregador decidir. Então, não havendo legislação que trate a data do Corpus Christi como feriado, o empregador pode tanto exigir que os funcionários trabalhem normalmente, ou pode, de comum acordo, resolver liberá-los nessa data. Mas tudo pode ser resolvido com uma boa conversa, como faz esta empresa de serviços imobiliários na capital paulista. Aqui, os funcionários terão o feriado e ainda vão esticar a folga até sexta-feira. Todos os funcionários gostam de poder
usufruir desses benefícios e aproveitar esses benefícios. Então a gente, dentro do possível, sempre procura buscar o que pode trazer o bem-estar para a pessoa, o bem-estar pro emocional das pessoas. Com as folgas, cada um pode aproveitar o Corpus Christi à sua maneira. Eu acho ótimo porque a gente consegue ter um pouco mais de tempo até para também resolver alguma pendência se a gente precisar, mas também para viajar, aproveitar um pouco mais e descansar. Super importante porque a gente consegue descansar, aproveitar um momento com as crianças. Esse feriado eu me programei para descansar com a família, ir no cinema no sábado e curtir um pouquinho o meu filho. A saúde de Porto Alegre vai ter o reforço de 116 novos leitos. A abertura de mais vagas hospitalares faz parte da Operação Inverno. Os novos leitos são destinados para atendimento adulto e pediátrico na capital. Na pediatria, são 35 vagas para leitos clínicos, 12 de UTI e 10 de cuidados intermediários. Já para o público adulto, são 59 leitos clínicos. A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde prevê a contratação temporária de 148 profissionais para atendimento nas unidades de saúde, no Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul e hospitais materno-infantil Presidente Vargas e Pronto Socorro. As ações fazem parte das medidas que estão sendo adotadas pela Secretaria de Saúde para diminuir a superlotação nas UPAs e emergências hospitalares. As iniciativas incluem ainda a abertura de unidades de saúde em horário estendido aos finais de semana, para reduzir o tempo de espera, além da imunização itinerante das crianças nas escolas, para assim ampliar a cobertura vacinal. O governo publicou uma medida provisória que abre crédito extraordinário de R$200 milhões para o enfrentamento da gripe aviária no Brasil. Mas um caso foi confirmado, o primeiro em São Paulo. Beleza e diversidade em meio à natureza, mas que podem esconder um vilão, o vírus H5N1, causador da gripe aviária. A doença chegou ao Ubatuba, litoral paulista. Ela foi encontrada numa ave da espécie 30 réis real. A prefeitura da cidade está monitorando as pessoas que tiveram contato com o animal. Já são 24 casos de gripe aviária no Brasil, além de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Rio Grande do Sul, detectaram focos da doença. Todos eles são de espécies de aves silvestres. O vírus não foi encontrado em aves de granja. Para combater a gripe aviária, o governo abriu crédito extraordinário de R$200 milhões por meio de uma medida provisória, publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira. O dinheiro será usado na identificação, testagem e cuidados sanitários dos casos suspeitos. Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, o país continua livre da influenza aviária na criação comercial, exportando produtos para o consumo de forma segura. Mesmo assim, a pasta declarou estado de emergência zoossanitária em todo o Brasil por 180 dias. O objetivo é evitar que a doença chegue na criação das aves de granja e preserve a fauna e a saúde das pessoas. Além disso, o texto ampliou, por período indeterminado, a suspensão de eventos que promovem aglomerações, como exposições, torneios e feiras. Os vírus da gripe, eles se transmitem sempre da mesma forma, eles se transmitem por gotículas respiratórias, seja de pessoa a pessoa ou de ave a humanos. O que ocorre é que esses vírus aviários, eles ainda não estão muito adaptados a entrar no corpo humano. Então, a transmissão para humanos ainda é rara. O que preocupa é o fato de que, quando humanos são acometidos, a doença pode ser grave. O aumento de casos da doença fez a equipe de técnicos deste parque na zona oeste da capital paulista adotar medidas de prevenção. Está isolando as cerca de 2.000 aves que vivem por aqui. Os animais costumam ficar soltos e interagir com os visitantes, uma forma das pessoas terem contato com o ambiente rural. Mas diante da ameaça da gripe aviária, metade das galinhas, patos e gansos veio parar nestes 2 espaços. Um terceiro está sendo construído para abrigar o restante das aves. Não é motivo de pânico, também não é motivo para negligência. Nós temos que encontrar um lugar de ação responsável que não ceda nem à negligência nem ao pânico e que evite que nós tenhamos danos de saúde, mas também danos econômicos ao país. Os remédios para o tratamento de osteoporose e também os contraceptivos vão passar a ser gratuitos no programa Farmácia Popular do Brasil.
O anúncio foi feito essa semana pelo Ministério da Saúde. Remédios para hipertensão, diabetes e asma já são gratuitos na farmácia popular do Brasil. Antes, os remédios para osteoporose e contraceptivos possuíam até 90% de desconto. Mais de 5 milhões de mulheres que antes pagavam metade do valor vão ser beneficiadas. Os beneficiários do Bolsa Família vão ter acesso a 40 medicamentos disponíveis na lista da farmácia popular. Os medicamentos tratam 11 doenças. Esta é a semana de conscientização do xixi na cama, é isso mesmo, do xixi na cama. O problema é involuntário, tem tratamento e faz parte do desenvolvimento das crianças. Das fraldas aos troninhos, o processo de conquista de autonomia das crianças para que usem o banheiro é longo. Geralmente os pais ficam mais ansiosos quando está chegando para ver como é que vai ser e querer impor o seu tempo também no desfraude. E uma coisa que eu aprendi desde a primeira filha é que cada uma tem o seu tempo. Escapes e eventuais retrocessos durante o processo de desfraude são mais que comuns. Não tão frequentes, mas totalmente dentro da normalidade do desenvolvimento infantil e do tempo, que é único para cada criança, estão os episódios de xixi na cama durante o sono acima dos 5, 6 anos de idade. O quadro é chamado de enurese noturna. É fisiológico, tá? Então tem que ficar bem claro para os pais e para as crianças maiores, já que já sofrem a angústia de fazer xixi na cama, que isso é normal, tá? De 10 a 20% de todas as crianças com mais de 6 anos de idade ainda vão fazer xixi na cama. Isso não é culpa da criança, isso não é culpa dos pais. O controle do xixi é um mecanismo hereditário. Se os 2 pais tinham dificuldade, a chance do filho também ter é de 77%. E está relacionado à maturidade neurológica, que é alcançada em momentos diferentes por cada criança. Há os casos em que ela leva mais tempo ou, mais incomum, é afetada por questões emocionais. Uma mudança na rotina dela, então mudança assim, separação dos pais, nascimento do irmão, você tem ali a morte de alguém da família, né? Mudança de escola, uma questão de escola ali que ela está sofrendo interação com as crianças e tem alguma questão ali social. O interesse da criança na conquista da autonomia para ir ao banheiro é o passo mais importante para solucionar a questão. Depois, hábitos como evitar alimentos que irritam a bexiga, como chocolate, chás, refrigerantes e qualquer líquido 2 horas antes de dormir, podem ajudar. Alarmes específicos que acordam a criança do sono profundo quando o xixi escapa são um bom recurso para auxiliá-la a criar consciência. E para soluções pontuais, medicamentos podem inibir a enurese noturna. As estratégias demandam acompanhamento médico e acolhimento. É sabido que crianças enuréticas, elas sofrem mais violência doméstica. A gente sabe que isso é sofrido, é trabalhoso, que vai passar. Reforçar novamente que a culpa não é da criança, não é por maldade, não é por relaxamento. Mãe de 2 meninas, uma que já vai ao banheiro sozinha e outra em processo de desfraude, Nayumi sabe bem que celebrar as conquistas das pequenas e acolhê-las na dificuldade é o melhor caminho para um desenvolvimento saudável e feliz. O processo ele tem que ser muito afetuoso. Eu sinto que quanto mais afeto a gente tem, mais cuidado a gente tem com a criança, mais ela lida melhor com... É uma descoberta do corpo. Depois do intervalo, a gente mostra que a tradição doceira de Pelotas é destaque na Fena Doce. E você vai ver também que a Universidade Luterana do Brasil foi avaliada com o conceito máximo no processo de recredenciamento realizado pelo Ministério da Educação. O Boa Notícias volta já já. Diversas instituições de ensino do estado estão com obras por fazer ou inacabadas. Nessa semana, o governo anunciou um investimento de mais de 100 milhões de reais para agilizar as reformas nas instituições. O projeto é concluir até dezembro 270 obras em 254 instituições de ensino da rede estadual. O programa prevê mais autonomia às equipes diretivas para acelerar o processo de realização e reparos estruturais e novas aquisições.
A expectativa é que isso reduza pela metade o tempo desses processos. Nós estimamos aí 250 escolas até o final deste ano com intervenção, mas podem surgir outras porque esse fluxo não para. Todo dia está chegando nova demanda. Se o projeto puder ficar concluído, vai ser também encaminhado ainda para esse ano. Durante o lançamento do programa, foram assinadas as ordens de início de 5 obras em escolas. As instituições que vão receber as reformas são Alfredo Rodrigues, em Rio Grande, a Riachuelo, de Capão da Canoa, Rodolfo von Lering, de Taquara, Toyama, de Porto Alegre e Engenheiro Paulo Chaves, de Maratá. E isso pode ainda ter melhores resultados na medida em que a gente está fazendo também contratações por registro de preço de obras de manutenção e de conservação de escolas, que vai agilizar o nosso processo para a melhoria da infraestrutura das escolas. Também foi anunciada a criação do Mapa Escolar, plataforma que vai monitorar a infraestrutura estadual e localizar as escolas, o porte e os dados cadastrais do imóvel para dar mais agilidade e transparência nas obras. A Universidade Luterana do Brasil foi avaliada com o conceito 5 no processo de recredenciamento realizado pelo Ministério da Educação. É a nota máxima de qualidade atribuída às instituições de ensino superior pelo órgão regulador da educação no país. O conceito 5 do MEC é a maior nota que uma instituição pode ter em um recredenciamento. E a Universidade Luterana do Brasil conseguiu essa vitória. Depois de 5 anos, o trabalho árduo teve resultado. O reitor da UBRA, Thomas Reimann, falou sobre a importância desse resultado para a instituição. Essa nota ela é uma nota obtida por muitas mãos, né? Cada um dos nossos colaboradores, desde a alta gestão, né? Os diretores, a reitoria, as equipes acadêmicas, as coordenações de curso, os professores, os colaboradores técnico-administrativos, inclusive os estudantes, todos eles têm uma participação muito ativa na obtenção desta nota 5, que demonstra justamente a excelência acadêmica e administrativa que toda instituição precisa almejar. Adriana, pró-reitora acadêmica, explica o que seria exatamente esse processo de recredenciamento. É um processo que acontece pelo Ministério da Educação, organizado legalmente também regulamentado por meio de instrumentos e de legislações educacionais. E é um processo normal da vida de uma instituição de ensino superior, de educação superior. O MEC, ele acompanha os processos de qualidade, ele tem indicadores de qualidade para fazer esse acompanhamento, exatamente visando que a educação superior no Brasil atenda aos requisitos de qualidade e contribua para os processos de desenvolvimento do nosso país, né, por meio da educação. O último recredenciamento da UBRA foi em 2016. Na época, a instituição conseguiu a nota 3 do MEC. No último mês, a UBRA recebeu a visita do Ministério da Educação. Os profissionais atestaram a excelência da instituição nos eixos de planejamento e avaliação institucional, desenvolvimento institucional, políticas acadêmicas e das políticas de gestão e também a infraestrutura física. A pontuação do MEC é de 1 a 5. Quanto menor for a nota, a instituição corre risco de não poder funcionar mais. Por isso, a importância da nota máxima para a UBRA. O que nós olhamos hoje, e que é algo que nós vamos ter que continuar almejando, é aquilo que nós chamamos de um ecossistema de inovação. A UBRA, e assim como não apenas a UBRA, mas as outras universidades, se elas quiserem continuar a crescer e a fazer a diferença nas comunidades onde elas estão inseridas, elas precisarão cada vez mais entrar nesta lógica de um ecossistema de inovação, que é justamente a parceria da universidade com as indústrias, com o comércio, com os órgãos públicos e todos juntos lutando para o progresso, o bem-estar da sociedade. Agora nós seguimos ainda com os trâmites internos do Ministério da Educação e aguardamos a publicação da portaria no Diário Oficial da União, onde então a partir dali começa a contar o tempo para o próximo recredenciamento. O Distrito Industrial de Pelotas está lotado para acompanhar a 29ª edição da FenaDoce. A feira acontece todos os anos e celebra as receitas caseiras de doces que já fazem parte da cultura pelotense. A
tradição doceira de Pelotas é considerada patrimônio imaterial do Brasil. As iguarias feitas no sul do estado não são só deliciosas, elas carregam parte da cultura pelotense. A Fena Doce, que acontece todos os anos no Distrito Industrial da cidade, está na 29ª edição. A feira busca valorizar e preservar as receitas que são sucesso garantido no estado e fora dele. Os doces das doceiras, eles têm denominação de origem, né, de localidade. Então, para ser o doce de Pelotas mesmo, que é o nosso patrimônio histórico, ele tem que ser fabricado em Pelotas. Ele não pode vir de fora. Então, todo esse doce que está interligado à nossa cultura doceira, que são os doces que não têm produtos industrializados, à base de ovo, normalmente, são feitos aqui. A Fena Doce acontece até o dia 18 de junho. São 42 doceiras e 68 expositores da agricultura familiar, além dos shows com grandes nomes da música local e nacional. A gente ainda tem 2 shows a nível nacionais na feira, que é Alexandre Pires e Seu Jorge, né? O quinteto vai estar na feira no último domingo, também encerrando a feira. Além de todos os 4 palcos de show que a gente tem de shows diversos de artistas locais. 330 mil pessoas circularam pela Fena Doce no ano passado, número que deve ser ultrapassado nesta edição. A nossa esperança é que se supere o ano passado, que é um desafio enorme para nós, visto o sucesso que foi o ano passado, né? Então, acredito que se nós conseguirmos superar esse ano passado, vai ser um sucesso enorme essa feira também de novo. E são muitos doces para experimentar que chega a formar filas em frente às lojas. Para dar conta da demanda, as doceiras precisam estar bem preparadas. A feira acontece em 17 dias, mas a organização é trabalho de muito mais tempo. De acordo com a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Pelotas, a Fena Doce emprega mais de 3.500 pessoas. E aí a gente fica imaginando, para quem está de fora, que a Fena Doce acontece só nesse período. Mas tu vai conversar com as doceiras, tem doceiras que estão com equipe trabalhando há mais de 45 dias contratadas para poder chegar na feira preparada, com doce, com pessoal para atender. E não é só o Distrito Industrial que fica lotado com o evento. A busca pelos famosos doces de Pelotas movimenta a cidade inteira. É os hotéis, é os restaurantes, é o pessoal do artesanato, é o mercado público sendo movimentado, é a Praia do Laranjal. Isso é incalculável, essa economia, né? A feira ultrapassou os muros do centro de eventos, a feira é da cidade, é da economia pelotense. Eu vejo como ela é um dos pontos mais importantes da nossa economia. E o Ubra Notícias de hoje fica por aqui, mas não se esquece que logo mais às 9 da noite tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. Um bom feriado para você e até amanhã.